chorar pra quê? Tristeza. R718, Rádio Santa Cruz FM, 98,5 MHz, uma emissora pertencente à CBC, com uma qualidade e a mais comunicação. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. 6h54. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfaprev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfaprev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora. Na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade. As reivindicações e reclamações do ouvinte. E muito mais agora. No A Hora da Notícia.
Leno Silva. Começando cedo, são 6h58, 6h58. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Como é o nome dele? Beto Melo, bom dia, meu querido. Bom dia, Leno, bom dia, Júnior Lino, bom dia, ouvintes, internautas do programa Hora da Notícia. Começamos mais cedo hoje, foi? Mais cedo um pouquinho. Fizemos um pouco diferente do que faz as TVs em jogos de futebol, né? Se faltar 1 minuto, só começa na hora marcada. O árbitro fica ali no meio de campo, junto com as duas equipes, se aquecendo. Mas o pontapé inicial em rádio é diferente. Mas aqui a gente começa assim mesmo, né, Júnior? Já estamos no ar. E o certo é a gente começar meia hora antes. Não tem o que fazer, não tem programação antes. O certo é a gente chegar aqui. Deixar as pessoas muito bem informadas logo cedo, né? 6h30, começar a fazer um fuzuê por aqui, até chegar a hora do programa. Topas? Quem sabe... 6h59, viu, Leno? Nos botões eletrônicos, Júnior Lino, bom dia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Shark boa, Shark de primeiríssima qualidade é com Nenel da Shark. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Atacadão do Boa Vistense Atacado, em 3 lojas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma em Jataúba e outra no Brejo da Madre de Deus. Lugar de se comprar barato aqui em Santa Cruz do Capibaribe região, é no Atacadão do Boa Vistense Atacado. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde, é o melhor da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. O WhatsApp é o 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trivo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Está funcionando normalmente. Sam Mármores e Granitos, que dá mais sofisticação à sua casa, à sua empresa, ao seu escritório. Olha, o seu ambiente é na Sam Mármores e Granitos, Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha, 769, é a principal do São Miguel, não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. Se o fato aconteceu, está na Hora da Notícia. Leno Silva. Confira as manchetes do programa de hoje. Sancionada lei que torna obrigatório o uso de máscara aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Números da pandemia em Pernambuco daqui a pouco do nosso programa. Pasme, senhores e senhora, olha, pipoca, acontece uma tentativa de homicídio aqui em Santa Cruz, daqui a pouquinho detalhes. 2 homens são detidos após descumprirem medidas de combate ao coronavírus em Angelim e Lagoa do Ouro. 3 motos foram tomadas de assalto por quadrilha na zona rural de Garanhuns. Ex-vereador dribla fiscalização após ter loja interditada. Polícia deflagra operação Nômades e cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Ipubi. Mães menores de idade e pais solteiros receberão auxílio emergencial. Ex-vereador de Lagoa Grande é assassinado a tiros. Prefeitura decreta luto oficial de 3 dias. Médico é curado da Covid-19 em Pernambuco. Elemento preso com drogas e 2 adolescentes dentro de carro na cidade de Caruaru. Homem é atingido por golpes de facão em Santa Cruz do Capibaribe. Motivo... um saco de pipoca. Elemento preso com moto roubada em Caruaru tinha acabado de sair do presídio. Homem é preso ao entregar caixa de leite
com maconha na cadeia de Garanhuns. No programa de hoje estaremos também batendo um papo com a secretária de saúde do nosso município daqui a pouco no nosso programa. Feminicídio, homem mata mulher após discussão em Quipapá. Jovem levado por elementos em suposto assalto é encontrado morto em Panelas. Diocese de Caruaru alerta fiéis sobre falso frade suspeito de aplicar golpes. Só faltava essa. Homem é vítima de latrocínio em Itambé. Tabirense comete suicídio em Vicência. Haja bronca. Fugitivo da cadeia pública de Araripina é preso com maconha em Cabrobó. Na sala de casa, mulher é morta na frente dos filhos e marido. Quer bronca? No Hora da Notícia tem. Homem executado a tiros no bairro Novo, em Gravatá. Homem de 35 anos morre afogado em açude na zona rural de Bezerros. Essas e outras a partir de agora. O nosso programa está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas, mais 6 minutos, 7:06. Abraçar aqui o Pedro Negrão, lá em Vitória de Santo Antão. E abraçar também Julierme Barbosa Santos. Um abraço, bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Você que está nos acompanhando através da live, compartilhe, através do Facebook, do YouTube, Rádio Júnior FM. Aí você dá o toquezinho lá no sininho, se inscreve e nas próximas transmissões você será notificado. Começou. E também no Instagram, Rádio Júnior FM, lá você segue. Certo? Beto Melo, tranquilo, tudo bem? Viagem tranquila? Graças a Deus, já cheguei hoje do Cariri Paraibano. Encerração, em Poço Fundo tá muito bonito. Tá muito bonito. Chegada de Poço Fundo hoje. Legal, coisa muito boa. Lindo. Frio, fez um friozinho hoje no Cariri Paraibano. Saí logo cedo, já observei pessoas tirando seus casacos, blusas de frios dos guarda-roupas, mas o mês de maio nos proporciona isso. Nesse trajeto não tem onde comer uma buchada não, né? De manhãzinha assim não, né? Pela manhã. Sim. Vamos aos números da pandemia em Pernambuco. Mais 943 casos de Covid-19 e 42 mortes devido a essa doença causada pelo novo coronavírus.
foram confirmadas em Pernambuco ontem. Até essa data, esse é o maior número de confirmações em 24 horas, desde o início dos registros em março. Com isso, o estado contabilizou 10.824 casos e 845 óbitos até o momento. Entre as confirmações divulgadas ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, 329 são classificados como síndrome respiratória aguda grave e 614 se enquadram como casos mais leves. No acumulado, desde março, Pernambuco contabilizou 6.302 casos graves e 4.522 leves. O meu querido Bento, em Jataúba, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais um caso de Covid-19 no município, através de testes rápidos realizados ontem. Trata-se de uma mulher de aproximadamente 55 anos, entre 50 e 55, que encontra-se em isolamento domiciliar. Através dos testes rápidos também foram descartados 4 casos. Outro caso ontem também foi confirmado na cidade do Congo, né? Um município pequeno, fica próximo a Jataúba, é importante. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho com a secretária de saúde aqui do nosso município, a senhora Poliane, em relação às barreiras sanitárias, né? Que são tanto, eu acho, cobrado aí por algumas pessoas que realmente tomam cuidado na prevenção do coronas, ou do coronavírus, melhor dizendo, e as barreiras continuam no Cariri Paraibano, e Jataúba agora requer um cuidado bem maior, porque ontem você trouxe informações aí. Eu quero até agradecer ao nosso amigo Marquinho Aragão e também ao nosso amigo Rui Siqueira, que trabalha lá na Rádio Jataúba FM. Eu quero agradecer muito aquelas pessoas que são solistas conosco também, com as informações passadas daquele município para nós aqui. Então, há muito cuidado na cidade de Jataúba, Leno. Exatamente. Aproveitar, já que você está mandando um alô para o Rui, eu mando um abração também para o Alberto Barbosa, do blog Camarada Bom, que já foi nosso parceiro também, continua sendo parceiro, mas foi diretamente quando estávamos na Rádio Vale do Capibaribe. Roberto, vamos lá, vamos trazendo informações. Aproveitar aqui, mandar um abração aqui também para o Jackson Rodrigo, está nos acompanhando, a Ana Boanique Alves Lima. Ela diz: bom dia, amigo, parabéns pelo seu trabalho no rádio, sou sua fã, manda um alô para todos da Barbearia Popular no Santo Agostinho. Então, a toda a trupe aí no Santo Agostinho, em especial na Barbearia Popular, o nosso abraço. Você conhece um rapaz chamado Joselino Júnior? Sei, com certeza absoluta. Pronto, esse rapaz também está acompanhando a nossa live. Hoje ele está tranquilo, que não tem... Então, eu esqueci de trazer metade do programa. Aí hoje ele não tem muito o que fazer. Já que essa pessoa não tem usado uma vinhetinha aqui, eu vou usar agora. Um abraço para você, garoto. Um abraço para você, garoto. Promotora Raco, aqui no coloca ali. São Miguel. Um abraço para você, minha querida. Valeu. Legal. Um Graças a todos os internautas. Olha, o prefeito Edson Vieira do PSDB sancionou na noite desta quinta-feira a Lei 31 ou 3.157, 2020, editada nesse mesmo dia pela Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, obrigando as pessoas a usarem realmente a máscara de proteção facial em espaços públicos e estabelecimentos públicos e privados. A medida vale para a circulação nas ruas e graças também ruas e praças. Interessante que meu óculos vai ser bom para mim ler hoje, viu? Para falar aí. Aumenta a fonte aí no Mas vamos embora. Está aumentado. Vamos trazer mais informações. É que nas empresas o uso será obrigatório para todas as pessoas, cabendo também empreendimentos e fornecimentos até também os seus colaboradores, sendo que as empresas não deverão admitir a entrada de clientes sem o uso da máscara. O valor e a forma de aplicação de multas ainda não foi divulgado e caberá à Prefeitura Municipal regulamentar através de decreto. O projeto de lei da autoria do vereador e presidente da Câmara, José Augusto Maia Júnior, seguindo as recomendações do Ministério Público aqui do estado de Pernambuco. Vamos lá, vamos por parte aqui. Eu queria diga, né? Tá. Não, por partes aqui.
Fala aqui no decreto que alguns estabelecimentos só se pode entrar com máscara. Aqui em Santa Cruz já alguns estabelecimentos só se entra realmente com máscaras. Não permite a entrada sem a máscara. Agora, com esse decreto, Lei 3.157/2020, agora sim, obrigatoriamente será permitido... Não será permitido o estabelecimento receber pessoas sem máscara. Exato, porque na verdade Santa Cruz já segue as orientações, né, do Estado, que também já é lei, através desse decreto, é obrigatório. Eu não sei se chama-se de lei, porque lei deve ser uma coisa mais permanente, né? Pelo decreto do Estado. Só que aqui foi uma lei que veio da Câmara, né? Aí aqui já pega-se o bonde andando, o bigozinho e faz também. Mas é para fazer valer o decreto do Estado, que já é obrigatório, na verdade, aqui em Pernambuco, independente de quem seja o autor da lei ou do decreto municipal. Aqui segue-se o que, na verdade, já vem de cima para baixo. Ainda falando do Covid-19, essa questão toda, o hospital de campanha aqui de Santa Cruz do Capibaribe começou a receber pacientes com Covid-19 desde ontem, quinta-feira. O hospital de campanha contra o coronavírus montado aqui em Santa Cruz deu início, de fato, às suas atividades ao internar 2 pacientes que já haviam sido diagnosticados com o coronavírus na cidade. Os pacientes, sendo um homem de 35 anos e uma mulher de 67, já estavam em tratamento, mas precisaram ir para uma unidade mais apropriada após apresentarem mais fortes sintomas da Covid-19. Ambos permanecem em tratamento e constante observação. Os pacientes integram as 7 pessoas que foram confirmadas com o vírus na cidade nas últimas semanas. A prefeitura já havia informado que 3 do número total de pacientes se recuperaram ou tiveram cura dessa doença. Agora, Leno, essa questão de arrochar realmente o decreto aqui em Santa Cruz, ontem muitas pessoas estavam nas ruas. Eu observo que Santa Cruz ainda, mesmo com os 7 casos, tendo 3 já a sua cura, podemos dizer totalmente, daqui a pouquinho a secretária vai confirmar para a gente aqui no programa. É interessante que se tome cuidado mesmo, né? Se é decreto do Estado, como você falou, vem de cima para baixo, que realmente seja, as pessoas tomem cuidado no momento em que sair de casa, usar uma máscara, saindo também com álcool gel. Para quem está em casa, não precisa estar lavando a mão diretamente com álcool gel não, porque já tem a água e o sabão dentro de casa. Agora, se vai sair, toma cuidado para que você não possa estar infectando outras pessoas, ou principalmente aquelas pessoas que estão em casa lhe esperando, lhe aguardando, que realmente estão na quarentena. Ok, chegou a notinha agora do secretário de Educação, nesse exato momento, Joselito Pedro, passando a informação para a imprensa que a entrega dos kits merenda do mês de maio será realizada a partir da próxima segunda-feira. Então, a partir de segunda, no caso, o pessoal que já recebeu a primeira vai receber a segunda também, esses kits de merenda escolar. Merenda. Joselito Pedro, um abraço, meu querido, bom dia. Já houve a primeira remessa de entrega, né? Então. Vai ser a segunda remessa. A segunda remessa, no caso. 7h17. 7h17. 2 homens foram detidos após descumprirem as medidas restritivas de combate ao coronavírus. A gente vai trazer essa matéria, mas antes vamos falar dos nossos colaboradores. Eu falo da Quitanda, aqui Frutas e Verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolé, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. Aqui Frutas e Verduras, claro, é a quitanda mais completa da cidade. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709. É a principal do São Miguel, número 709. Não confunda. Deixa eu falar aqui do Atacadão do Boavistense, atacado aqui na nossa cidade, em Jataúba e também em São Domingos do Brejo da Madre de Deus. Lá você encontra carne de boi fraldinha 1 quilo,
15,99. Peito de frango congelado quilo 6,99. Além de feijão carioca super grão 1 quilo por apenas R$ 6,49. É apenas uma das ofertas do Atacadão do Boavistense Atacado. Em 3 endereços aqui em nossa cidade, na Rua Maestro Alexandre, ao lado da Igreja São Cristóvão, e na Rua Capitão Pedrosa. Aí sim, ambos endereços no centro de nossa cidade, em Jataúba e no Brejo da Madre de Deus. Atacadão do Boavistense Atacado. Aqui é mais barato. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Quando quiser comer uma charque gostosa, charque boa, charque de primeira, é com Nenel da Shark. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22, sabendo que a Central de Feiras abre no sábado, no domingo e na segunda-feira. Nenel tá aberto às segundas, terças e quartas, apenas a quinta-feira Nenel fecha o seu estabelecimento. Então, deixar de destacar. Sim, aonde? Não, mas no momento agora, né? É lógico. Mas eu logo tô falando após, como é que você vai agora nas quartas, não sei quanto, tarará. Mas você pode encontrar a charque lá em Nenel. O Nenel tem a charque de qualidade, de verdade. Nenel, um abraço pra ti. Tentando desmanchar o que eu tô fazendo Nenel aqui. Nenel tem acompanhado o nosso programa, Leno, e isso é importante, até porque ele confia em nosso trabalho, principalmente no seu trabalho, e como o Maurício Sobrinho, que estava aqui à frente do programa. Então, um abração, Nenel. Charque de qualidade lá na Central de Feiras e Abastecimento aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Faltou dizer isso aqui de novo, repetir. Repita? Repita. Eu não enxergo não daqui. Tá lascado, nos boxes 21 e 22. 21 e 22, com certeza os boxes. 7h20. Deixa eu falar rapidinho da Sam Mármores e Granitos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Bela Vista, 1560, na saída para o distrito de Poço Fundo, com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Eu apontei para junho, porque se você quiser fazer o seu orçamento sem compromisso, agora eu estou olhando para a câmera, 1560 na saída para Poço Fundo, Sam Mármores e Granitos. Muito bem, sequenciando com o nosso programa, 2 homens foram detidos após descumprir as medidas restritivas de combate ao coronavírus. O primeiro caso ocorreu em Angelim, no Agreste de Pernambuco. A polícia militar foi solicitada pelos agentes que ficam na barreira sanitária do município sobre um homem que desobedeceu a ordem de parada, Beto. Os policiais realizaram rondas na cidade e encontraram o homem em um ponto de mototáxi. Ele foi encaminhado junto com os agentes que ficam nas barreiras para a delegacia de Canhotinho. O segundo caso ocorreu em Lagoa do Ouro. A PM recebeu a denúncia de que em um bar estava funcionando no bairro Ibama. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o bar aberto com aglomeração de pessoas e som alto. Festa, né? Feriado, final de semana. O proprietário se negou a desligar o som e fechar o estabelecimento. Ele foi conduzido até a delegacia regional e o som foi apreendido. Rapaz, tem uma questão que as pessoas não estão entendendo ainda. Independente de você concordar ou não, mas você tem que obedecer. Essa é a questão. Eu posso não concordar com determinadas medidas, mas e a lei? Não é? E onde é que você fica nessa questão? Atenda a lei. Atenda a lei e acabou a história. Nesse caso, eles estariam com som, com aglomerações? Não, era um bar funcionando normalmente. Porque já foi fechado conveniências também. Já. Então, é fechado esse tipo de coisa. Se não são serviços essenciais, é claro que tem que esperar o momento certo que as autoridades vão dizer, pode abrir. Enquanto isso, temos que obedecer, senhor. Enquanto isso, o Bolsonaro foi até a pé, o STF, pedir a flexibilização do comércio. E então, vamos ver o que vai acontecer. Aí se liberar é outra história. 7h22, vamos ao nosso bloco de apoios. Daqui a pouquinho, volta. Viu? Deixa eu deixar bem claro aqui que eu falei, por conta de Pipoca, aconteceu uma tentativa de homicídio aqui em Santa Cruz. Mas não é Pipoca, o Clemerson, o vereador, né?
por conta de um pacote de pipoca. Tá vendo? Acontece. Um dia desse eu achei. Forma da leitura. Eu achei interessante que um colega nosso de profissão uma vez colocou uma manchete que Erivaldo Silva tinha sido preso. E dava a impressão que seria o nosso companheiro de rádio, o Erivaldo Silva, né? Então. E daí não era o Erivaldo, era outra pessoa, era em outro município. Às vezes a matéria e a manchete deixa até a pessoa com uma pulga atrás da orelha. Rapaz, mas era pra ter dito. Pipoca causa... Sim, com certeza. Aí ia para o bloco e o pessoal ia esperar, né? Mas por conta de pipoca, tentativa de homicídio é registrado em Santa Cruz do Capibaribe, mas não pipoca vereador. A pessoa só disse que não é pipoca o vereador depois do bloco, mas já foi 7h03. Voltamos já com essa e muito mais aqui no programa Hora da Notícia. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Hora da Notícia. Leno Silva. São 7 horas mais 26 minutos, 7h26. Rapaz, não é brinquedo não, mas meu telefone, Viva Voz, não é essas coisas todas não, viu? Mas vamos que vamos com a Poliane, secretária de saúde do município, que vai falar dos números da pandemia, evidentemente, aqui em Santa Cruz do Capibaribe e do hospital de campanha também. O Beto também vai fazer algumas intervenções, mas a princípio, bom dia, minha querida, me fala aí como estão as coisas em relação a essa tal de Covid-19 que tem assolado o mundo inteiro. Bom dia, Poliane. Bom dia, Leno Silva e Beto Melo, bom dia a todos os ouvintes da Hora da Notícia. Bom, a gente tem acompanhado, né, monitorado, visto a evolução da pandemia no mundo todo e tem acompanhado de perto, né, o dia a dia da pandemia do novo coronavírus em Santa Cruz Capibaribe, né? O nosso boletim atualizado ontem, nós estamos com 56 casos notificados, 37 casos em investigação, 7 casos confirmados, 12 descartados, 0 óbitos e 4 recuperados, né? 4 pessoas que foram confirmadas pelo teste de SWAB e já estão recuperadas. Passaram pelo monitoramento, diariamente por telefone. Um desses pacientes teve que internamento, né? Teve necessidade de ser internado, mas já teve alta e já está com seus exames com o IgG, chamamos positivos, com a memória imunológica, então é considerado cura. Então, 4 pacientes nossos estão, isso é importante.
porque isso significa que tiveram uma evolução moderada e não agravaram os sintomas. Poliane, deixa eu tirar só uma dúvida aqui. Lendo já entrou no assunto Covid, mas eu quero perguntar à senhora a sensação de assumir uma secretaria dessa em Santa Cruz, depois da saída de Nanau, voltando à Câmara de Vereadores, num momento tão delicado que a senhora está passando nesse momento, para que a senhora também possa passar para os nossos amigos ouvintes e internautas, Poliane. Bom, é realmente um desafio grande, né? O momento é um momento muito delicado, que a gente tem que unir forças e trabalhar diuturnamente com o objetivo realmente de diminuir essa transmissão de uma situação tão nova, né? Nós a cada dia nós temos informações sobre o novo coronavírus, sobre sua agressividade. Eu venho dar continuidade, né, ao trabalho de Dr. Nanau, que pegou o início, né, desse enfrentamento conosco, e é uma pessoa que realmente vinha desempenhando um ótimo trabalho na Secretaria de Saúde, e que eu tive essa missão de dar continuidade e enfrentar o pico, né, do novo coronavírus. É um momento muito delicado, que precisamos unir forças para enfrentar esse nosso inimigo comum, né, invisível, que é o novo coronavírus. Mas, assim, me sinto sempre com muita coragem. A gente conta com os profissionais de saúde, com a equipe de saúde, com a gestão comprometida e com todos os esforços concentrados nesse enfrentamento. De qualquer forma, é enriquecedor e a gente trata de uma forma muito séria, muito responsável, para que a gente tenha êxito nesse enfrentamento. Ô, Poliane, eu entendo que muita gente ainda não entendeu a gravidade da doença. Como é que você tem visto isso? Como você tem encarado essa situação aqui em Santa Cruz do Capibaribe, com pessoas, né, se aglomerando em pontos que não deveriam, na verdade, essas pessoas estarem? Como é que a Prefeitura e, no caso, a Secretaria de Saúde tem agido ou vai passar a agir a partir de então? Nós temos estudado algumas medidas de reforço para evitar aglomerações, né? O prefeito, o comitê gestor, vem se reunindo e analisando medidas sempre com o intuito de preservar essas vidas. Mas é importante a colaboração da população, é importante a informação para a população acompanhar os meios de comunicação, acompanhar os meios oficiais do município e entender esse avanço dessa pandemia. A partir do momento que cada um fizer a sua parte, nós vamos minimizar, não vamos colapsar o sistema de saúde, nós vamos dar conta dos casos que necessitam de internamento. Mas é preciso que a população colabore. Se não for uma ação conjunta, infelizmente, só a gestão, só a comunicação, a gente não vai ter o resultado esperado. E é um apelo, nós estamos preocupados, percebemos que os números aumentam, que avança a pandemia, o nosso momento de pico está chegando e é importante que a gente tenha essa conscientização e essa colaboração da população, porque só venceremos se unirmos forças. Isso é muito importante. Vou passar para o Beto, mas antes, em relação ao auxílio emergencial, a movimentação está muito grande no centro da cidade, em especial nas caixas, nas duas agências da Caixa Econômica. Vai haver mudança na logística desses atendimentos, ou Poliane, através da Prefeitura? O comitê gestor encontra em contato e em reunião com todos os setores também da economia para criar estratégias. Eu acredito que isso vai estar sendo repassado para vocês para evitar esse tipo de aglomeração. É importante a gente utilizar os mecanismos que a gente tem hoje. Nós podemos utilizar as medidas, né, de proteção, as medidas de distanciamento, as medidas de utilização das máscaras de tecido. Então, se a população precisa sair, né, se ela precisar sair, fazer o isolamento domiciliar é importantíssimo. Mas se há necessidade de sair tomando essas medidas, né, o uso a utilização do álcool gel,
da máscara, do distanciamento, isso vai reduzindo essa cadeia de transmissão. E o reforço das barreiras sanitárias que está sendo realizada no município, a orientação, a ação de todos os agentes públicos envolvidos nas medidas de proteção, ela vem reforçando as nossas ações. Agora, é importante a colaboração da população. Uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, eu vou pedir até permissão aqui a Leno, por conta que a gente estamos usando o Viva Voz. Eu ia fazer a pergunta sobre as barreiras sanitárias, Poliane. Interessante, até porque deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho com a senhora, porque na saída realmente aqui, para quem vai para Jataúba já está com 6 casos confirmados, não há presença, por exemplo, de barreiras sanitárias. Eu não tenho observado aonde mesmo está sendo implantadas essas barreiras aqui na capital das confecções. As barreiras sanitárias, elas foram implementadas no último final de semana, né, com o intuito de realmente orientar educativo. O intuito foi um intuito educativo para um controle de um delivery, né, de mercadorias, que houve a liberação através da gestão pública, foi feito um decreto e foi flexibilizado para a comercialização dessas mercadorias. Só que houve um excesso, né, da população em relação à circulação e aglomeração. Próximo final de semana iniciará as barreiras com um intuito mais rígido, mais rigoroso. E aí, logo mais a gente passa mais informações sobre os locais que elas estarão e o intuito dessas barreiras também de organizar e evitar essas aglomerações. A vigilância sanitária vem fazendo um trabalho de inspeção na cidade e de orientação no comércio, né, para seguir as medidas do decreto. Mas eu volto a repetir, a gente se torna repetitivo, mas é importante que cada um que esteja nos ouvindo, a população, faça o seu papel, que a gente juntos enfrente essa pandemia, essa situação de emergência pública que a gente está vivendo, né, de saúde pública. Então, é necessário a colaboração de todos. A gestão faz sua parte, mas precisamos do envolvimento de todos para que a gente consiga superar esse momento difícil. Antes de eu voltar para a Lene Silva aqui, secretária, deixa eu fazer outra pergunta à senhora, e é bem interessante. Dessas pessoas que foram contaminadas, as 7 pessoas, pode ficar tranquilo? As 7 pessoas que foram contaminadas, da linha de frente, quantas pessoas foram contaminadas e dessas curadas, quantos desses profissionais saíram dessa situação difícil? Nós estamos com vários, 37 casos em investigação, né? Então, são 37 casos aguardando o resultado do exame laboratorial. Que existe, muitos questionam o tempo, a demora, e aí a gente precisa aguardar o retorno do laboratório estadual. Essas 37 pessoas que estão ali no boletim, elas aguardam o resultado do exame. As 4 pessoas recuperadas, essa informação, quais são profissionais de saúde, eu não tenho como lhe informar agora. Mas essas pessoas que evoluíram, que se recuperaram, e os 7 casos confirmados, eles evoluíram de forma moderada, eles não chegaram a se agravar. Um desses 7 casos, ele foi transferido para um hospital de referência, porque a pessoa tinha uma comorbidade, ou seja, tinha uma doença pré-existente, que precisou de um cuidado mais intensivo e teve que ser transferido. Mas a gente está monitorando essas pessoas diariamente, esses casos notificados, e as pessoas com síndrome gripal, que é a primeira parte do nosso boletim, elas também são monitoradas, certo? Porque a gente sabe que dentro dessas doenças respiratórias não temos apenas o Covid, temos outras síndromes por outros vírus, e essas pessoas também são monitoradas e acompanhadas, que é a primeira parte do boletim. É importante esse monitoramento, a importância da notificação, né? Então, a gente vem acompanhando os casos notificados do município e conseguindo dividir o que é síndrome gripal e o que é o Covid.
mas infelizmente a demora do exame causa essa sensação de porque muitas pessoas ficam na ansiedade para saber as confirmações e os descartes dos casos, e isso é natural, faz parte. Mas é importante a população entender que a Secretaria de Saúde, a gestão está vigilante e acompanhando esses casos para que a gente possa fazer as intervenções no momento certo. Por isso que hoje nosso hospital de campanha ontem começou efetivamente a receber pacientes. E assim, vale salientar que esses pacientes, um deles está no boletim e o outro foi por critério clínico e teste rápido. E hoje temos 2 pacientes no hospital de campanha fazendo monitoramento lá, pacientes moderados a leve, mas já estão em tratamento dentro do hospital de campanha. 7h38. Eu estou passando para a Lene Silva aqui, Poliane, que vai poder fazer outra pergunta, mas o interessante é que eu não fiz a pergunta aqui, Leno, quem seriam os profissionais, o nome das pessoas, né? Só destacar, porque o pessoal que está na linha de frente também são vítimas também de toda essa situação. Exatamente, né? A gente viu os dados de Pernambuco, o número de profissionais acometidos, né? Por estar na linha de frente, os profissionais de saúde tendem a ser os mais acometidos. Mas é importante também que o município e a Secretaria de Saúde vem se preocupando, treinamentos diariamente, equipe de paramentação, desparamentação, de utilização de EPI, de oferecer o EPI para esses profissionais, para evitar o máximo o nível de contaminação entre eles. Ô Poliane, na verdade esse foi meu primeiro contato com você, acredito que o Beto também. E a avaliação que eu faço é a seguinte, que você é uma pessoa tranquila, segura, verdadeira e gentil. Por isso, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Hora da Notícia. Muito obrigado. Obrigada, Leno. Obrigada, Beto. Eu agradeço o espaço, estou disponível para a gente conversar, tirar dúvidas e a gente juntos vamos enfrentar e passar por esse momento tão difícil. E um abraço a todos os ouvintes. A Secretaria de Saúde e os profissionais de saúde agradecem toda a atenção e o respeito que todos vocês têm por nós. Obrigada. Forte abraço e bom dia. São 7h mais 40 minutos, 7h40. Vamos falar dos nossos colaboradores para a gente voltar daqui a pouco também. Então eu quero falar aqui do Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha, o melhor pedido é Paraíso das Coxinhas, que aceita todos os cartões. Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato para você fazer a encomenda, falar direto com o Paulinho, é o 9188-4343. Claro que nesse momento difícil de pandemia, você vai escolher um supermercado onde você pode comprar muito mais barato e mexer muito menos no seu bolso. O lugar certo é Atacadão do Boa Vistense Atacado, onde você encontra chocolatado pó Nescau. Você vai pagar 800 gramas e levar 900 gramas para casa por apenas R$12,59. Farinha láctea Nestlé tradicional 210 gramas por apenas R$4,45. Essas e outras ofertas você encontra no Atacadão do Boa Vistense Atacado. 3 endereços em Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba e Brejo da Madre de Deus. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos. É o queijo coalho, queijo manteiga. É o melhor da cidade com certeza, como tem o melhor pão também. E frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Anote o endereço, Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp 9150-6376. Chegou a hora de você dar mais sofisticação à sua empresa, à sua casa, à sua reforma ou à sua construção com os produtos da Sam Mármores e Granitos, sempre com especialidades em pias para banheiros e soleiras, banheiros e pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas, viu, Leno? Desse 1560, jeito. Avenida Bela Vista, bem na saída para Poço Fundo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, você encontra a Sam Mármores e Granitos. Para fechar, quero falar da oficina mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo, peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro, não espere ele quebrar, mas
Qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo. Você conhece, você confia. É do amigo Aronildo, na Avenida Prefeito Brasileira 174. É na entrada da cidade. Está em pleno funcionamento. São 7h43. O Beto, a ganância de alguns comerciantes ajudam para a proliferação do novo coronavírus em Salgueiro. Veja, vários estabelecimentos que não estão na lista como essenciais estão descumprindo decretos e abrindo mesmo após notificações, como é o caso da loja do ex-vereador Márcio Nemédio. Esse que deveria dar exemplos teve seu estabelecimento interditado por fiscais da prefeitura. Porém, ele arrumou um jeito de driblar a fiscalização, colocando uma mesa em frente à sua loja para servir de balcão e atender os clientes. Certo. Ele tomou a atitude certa. Agora vamos lá, vamos para o parto também. Essa questão de abrir estabelecimento, eu não vejo nem tanta mais ganância das pessoas. Agora, realmente... Abrir, fechar, abrir... O pessoal está precisando. Está precisando. Aí as pessoas dizem, mas você imagina quanto os boletos desse homem e cheques para cobrir ele não tem das mercadorias dele nos próximos dias e não foi colocado uma pausa lá com as empresas que o mesmo está devendo? Funcionário... Está complicado, rapaz. Despesas, enfim. Ou seja, está todo mundo sofrendo com isso, viu? Todo mundo sofrendo. Todo sobrevivente. Eu não vou dizer os animais domésticos, porque eles não têm conhecimento da causa. Sofre também, porque às vezes o camarada não se para comprar a ração. Mas não sofre emocionalmente, como sofre realmente o ser humano. Mas sofre. Mas sofre de toda forma também. 7h44. 7h44, daqui a pouco em destaque. Mães menores de idade e pais solteiros também poderão receber o auxílio emergencial. Daqui a pouco, você acredita que um pacote de pipoca, por conta disso, acabou motivando uma tentativa de homicídio aqui em Santa Cruz? Detalhe daqui a pouco. Motiva tentativa de homicídio em Santa Cruz do Capibaribe. Não é o vereador, viu? Em destaque daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Alto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo, como você só encontra na Alto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Alto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira comigo, são 7h47. Dona Eliade Alves, bom dia pra senhora, viu? Prepara aí um pãozinho da panificadora Bela Vista que eu tô chegando. Bom. Muito bem.
faz jus, né? Pedro Negrão tá lá em Vitória de Santo Antão. Valeu, meu querido. Nosso amigo Pedro? Pedro Negrão. Pedro. Amigos, quando a gente pensa que já viu de tudo, eu acabei dando uma risada aqui, eu não quis ironizar a situação, porque é impressionante. Isso que aconteceu ontem aqui em Santa Cruz. Por conta de um pacote de pipoca, o cara sofre. Exatamente. E a gente às vezes fica até em tom de brincadeira, mas fazendo a associação, né, da história pipoca com o pipoca vereador, que a gente dizendo que não tinha nada a ver com ele e tal, entra naquela brincadeira, mas é mais sério do que se possa imaginar, é sério, né? E a gente lamenta esse tipo de comportamento das pessoas. Às vezes falta o diálogo, falta o bom senso e termina como nesse caso aqui, né? Que poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Vamos à matéria. Agora vale destacar que um homem de 45 anos de idade acabou sendo esfaqueado na altura da cabeça aqui na capital das confecções, e o destaque que chama a atenção é que essa vítima, ela foi acusada de ter furtado um pacote de pipocas. Meu Deus do céu. Eu pensei que a confusão tinha sido ele querendo tomar o pacote de pipoca do outro ou em vice-versa. Ele é acusado de ter furtado esse pacote de pipoca, mas por conta de um pacote de pipoca, imagina aí como as pessoas já até estão brincando nas redes sociais, se realmente fosse algo de valor, se tinha tirado a vida desse indivíduo de 45 anos. Se fosse um pacotinho de pipoca e um refrigerante daquele pequenininho. Um pitula. Com certeza o camarada teria morrido, né? Agora, Lênis, quando a gente traz para alguns exemplos que já aconteceram em Santa Cruz, em nossa região, de R$1, enfim, mortes que acontecem por coisas banais, eu não acredito que é por conta o desaforo, às do vezes, valor, não. Não é o valor, não. Terminou. Sendo que a vítima fez socorrida pelo SAMU para o Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi atendida e liberada depois de ter acontecido o caso. Graças a Deus já deve estar em casa. Meu amigo, se você está sendo acusado e você realmente tentou tomar essa pipoca, não faça mais isso não, que pode ser que você deixe. Nunca mais comer pipoca, pronto. Toda vez que ele for comer pipoca, ele vai se lembrar, não tem como. Então, não coma mais pipoca não, nem comprando. 7h50. As mães menores de idade e os pais, chefes de família, menoparentais, isso mesmo, devem entrar para o grupo de brasileiros aptos a receber o auxílio emergencial de R$600. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse à Comissão Mista do Congresso Nacional, destinada a acompanhar as medidas de enfrentamento da Covid-19, que a pasta emitiu um parecer favorável ao Palácio do Planalto nesse sentido. Então procura aí que você vai ter seus direitos também. Olha, 4 elementos tomaram de assalto 3 motocicletas de assalto numa estrada do sítio Cambiriba, na zona rural de Garanhuns, aqui no agreste do estado de Pernambuco. Os mesmos estavam armados e de revólveres também e de espingardas tipo calibre 12. Assim interditaram a estrada e passaram a roubar as pessoas que por ali passavam. Pelo menos 3 vítimas procuraram a polícia e relataram terem sido ou ter tido as suas motocicletas roubadas. Elas foram interceptadas e levadas para dentro de um mato, onde foram amarradas pelos próprios elementos, as roupas e também na maneira que iam chegando os supostos cativeiros. Ainda segundo as vítimas, um carro dava apoio aos mesmos, sendo que eles faziam rondas na localidade para avisar a aproximação da polícia. Assim, os mesmos foram avisados que havia uma viatura se aproximando. De certa forma, eles empreenderam fuga da localidade e abandonaram as vítimas ainda amarradas. Agora isso aqui, esses crimes aqui, fazia tempo que eu tinha acompanhado algo tão parecido. Você pegar as vítimas, levar para um matagal, acabar ali amarrando as vítimas. Já aconteceu aqui algo semelhante no município de Santa Cruz, desta feita em Garanhuns. Eu trouxe essa matéria agora, essa matéria porque achei muito emocionante, eu particularmente, né? O médico obstetra Tiago Saraiva, de 36 anos, testou positivo para um novo coronavírus após ter sido contaminado enquanto exercia a profissão. Para proteger a família,
cumpriu a quarentena no quarto de casa e se recuperou. Graças a Deus por isso. Em cômodos diferentes, as filhas pequenas tiveram que lidar com a saudade do pai, que estava a uma porta de distância. Durante o dia, o pai ouviu o choro de Lorena, de 5 anos, e Maitê, de 2 aninhos, que ficavam atrás da porta torcendo pela recuperação do pai. Em um desses momentos, Tiago atendeu ao pedido da mais velha, a garotinha de 5 anos, que garantiu que só queria um beijo de longe. Vê que coisa. Eu só vim dar um beijo de longe, te amo, disse Lorena ao pai. Ela e a mãe, Andréia, que é enfermeira, também contraíram a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Elas queriam só dar um beijo à distância e era possível ver o sofrimento delas porque queriam estar em contato comigo e eu não podia. E eu sou caçula e chorão. Nesse momento, a gente vai às lágrimas porque sabe que a impossibilidade é para o bem delas, afirmou o médico. Graças a Deus, profissional, recuperado. 7h53. Eu quero agradecer aos amigos que estão acompanhando o nosso programa também através dos aplicativos Raidiosnet, Raidios.com e Tandem Raidios. Abraço ao nosso amigo Rubenilson e toda a sua família nos acompanhando na cidade de Camalaô. Deixa eu trazer mais informações aqui, que a polícia deflagra a operação Nômades e cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Ipubi. A Polícia Civil e também Militar, em conjunto com o Ministério Público de Pernambuco, deflagraram nessa quinta-feira, dia 7, a operação Nômades em Ipubi, no sertão aqui do estado de Pernambuco. A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão pela tentativa de homicídio que aconteceu no mês passado no município. As investigações tiveram início no dia 14 de abril, quando Roberto Pereira e Marcos Adriano da Silva, além de Severino Damião Nunes da Silva, sofreram tentativa de homicídio no município. A operação cumpriu ainda 3 mandados de prisão, também originários de Rio Verde, em Goiás, e um de prisão expedido na cidade de Petrolina, aqui no sertão do estado de Pernambuco. Participaram da operação da intervenção tática 63 policiais militares e 20 policiais civis. Uma mulher foi assassinada pelo companheiro na Vila do Cruzeiro, na cidade de Quipapá. O crime aconteceu na residência que o casal morava. Manuel José da Silva, de 68 anos, se desentendeu com Patrícia Medeiros de Souza, de 41. Enfurecido, ele pegou uma faca e matou a Patrícia. Ela morreu sentada no sofá antes de receber os primeiros socorros. Após cometer o crime, Manuel fugiu e ainda não foi localizado. Peritos do IC realizaram perícia na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao IML da cidade de Caruaru. Outro assassinato foi registrado na cidade de Lagoa Grande, no sertão do estado de Pernambuco. A vítima identificada como Almir Alves da Silva, ex-vereador do município e empresário, sendo que a Polícia Civil de Pernambuco ainda não divulgou as circunstâncias de que ocorreu ou por conta da ocorrência do crime que está sendo investigado o caso. O prefeito de Lagoa Grande, Vilmar Capelaro, decretou nesta quinta-feira, dia 7, o luto oficial de 3 dias no município, por conta do falecimento do servidor. O velório aconteceu na residência da mãe de Almir, na Avenida Nildo Coelho, 562, no centro, e o sepultamento às 5 horas da tarde de ontem. Vale lembrar, o mesmo foi velado logo na casa da mãe, que deveria estar comemorando o dia junto com o filho no próximo domingo. Um jovem de 21 anos foi encontrado assassinado no sítio Várzea do Galo, na zona rural de Panelas, no Agreste de Pernambuco. O corpo de Marcos Alexandre da Silva apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Marcos estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando conduzia um veículo e nele foi levado por 2 elementos que anunciaram um assalto. O corpo passou por perícia e foi encaminhado ao IML de Caruaru. Ainda não há pistas de
quem são os assassinos, nem a motivação do crime. Em Caruaru, um elemento foi preso com drogas e 2 adolescentes dentro de um carro na capital do Agreste. Isso aconteceu no bairro do Salgado, lá na capital do Agreste, onde apreenderam uma porção de cocaína, uma porção de maconha e mais R$500 em dinheiro todo trocado, sendo um veículo Cobalt. Ele estava na companhia de 2 menores que confessaram que cheiraram cocaína dentro do carro dele, inclusive droga que foi fornecida por ele. Os policiais informaram que receberam a denúncia de que um elemento em um carro Cobalt iria fazer uma entrega de drogas no bairro São João da Escócia e que possivelmente já havia feito a entrega da droga quando foi interceptado. O elemento, que estava solto através de alvará, foi apresentado no plantão da 3ª DP, lá de Caruaru, onde foi autuado em flagrante por corrupção de menores e posse ilegal de drogas. E agora, ontem à tarde, será apresentado, ou seja, será apresentado ainda em audiência de custódia. Não sabemos se o mesmo ficará à disposição, vai ficar à disposição da justiça, mas não sabemos se será preso. São 7h58, antes que esqueça, utilidade pública, programa Hora da Notícia, a senhora Joelma Maria Batista de Souza, ela perdeu seus documentos e pede encarecidamente a quem encontrou entrar em contato através do WhatsApp 9936 51 48. Ô Beto, é difícil agora de a gente acreditar nas pessoas, né, rapaz? Confiar em alguém. Veja, a Diocese de Caruaru está alertando aos fiéis sobre um falso frade suspeito de aplicar golpes no município. De acordo com a Diocese, um homem vestindo roupas franciscanas está circulando em algumas comunidades pedindo dinheiro em troca de comunhão. Veja, a Diocese ainda ressaltou que se as pessoas virem esse sujeito, esse homem, pedindo dinheiro, entre em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 3719-4545. Em troca de quê, Leandro? Hein? Em troca de quê? De comunhão. É o quê? A hóstia? É. Quer dizer que ele tirou a hóstia da igreja e está levando até a residência das pessoas fazendo a troca. Ele deu um migué em alguma coisa por aí e chega e diz, olha, a gente está por aqui fazendo essa campanha, mas em troca nós precisamos da sua colaboração e vamos que vamos. Vestido de franciscano. Falando em troca, eu me lembrei de outra coisa que não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos ajudar. Tem uma amiga nossa que vai ganhar neném agora há pouco. Está quase na hora do bebê nascer. E essa mulher não tem absolutamente nada, não tem uma roupinha, não tem nada para esperar o seu filho, para acolher o seu filho ou sua filha, que na verdade eu não sei se é menino ou menina. Enxoval. Ou seja, você tem alguma roupinha aí que você não usa mais, né? Porque roupinha de recém-nascido, né? Ela no instante fica perdida. Aquela roupa que você sai do hospital só se viu para aquela hora ali, parece. Criança cresce rápido demais. Então, de repente você tem alguma coisa guardada aí. Ô, gente, entre em contato com a gente, vamos ajudar essa mãe necessitada. Então, com o que você puder ajudar, com certeza será de muita importância. Até com fraldas também, né? Que se usa muito no início, assim. Então, tem condição de mandar um pacotinho de fralda, mande. Tem alguma roupinha que você não usa mais. Não procure saber se é menino ou menina, não. A questão é dar para atender essa necessidade. Então, a necessidade realmente é grande. E se você puder, nos ajude a ajudar a essa pessoa. 8-1. Forte abraço, obrigado, Bento. Obrigado, Júnior. Fique na paz. Dia das Mães, no próximo domingo. Eu já ia esquecendo, acho que porque eu não tenho mãe, né? Mas você que está nos ouvindo, que tem mãe, aproveite, dê um abração nela. Não é a questão do presente, não. O Dia das Mães não é para ser celebrado com presente, não. É com presença. É com presença, como deve ser ou como deve acontecer durante a vida inteira. Não é todo dia, não é todo mês, não é todo ano, não, é direto.
Esse encontro deve ser constante, esse abraço deve ser sempre, essa atenção deve ser a todo momento. Então abrace sua mãe, beije sua mãe e deseje feliz dia. Estive o dia todo, ontem quase todo, com Maria do Rosário Maciel Melo, dona Daro, lá na cidade de Camalaú. Um abraço para a senhora, deve estar acompanhando o nosso programa. Eu mandei um link por aqui para ela gosta de rádio. 8:02, um abraço a todas as mamães, feliz dia das mães a todos. Júnior, feliz dia das mães para sua mamãe. Forte abraço, fique na paz, fique com Deus, um cheiro do Leno, até segunda-feira, se Deus quiser, um excelente final de semana.